Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de ler e comentar um texto escrito pelo poeta Carlos Drummond de Andrade. Você provavelmente já deve conhecer o Carlos Drummond de Andrade por ter visto alguma obra dele na escola, né? A obra do Carlos Drummond de Andrade é estudada como referência para o movimento modernista da literatura, especialmente a segunda fase do movimento modernista. E ele escreveu um texto falando sobre a mudança da missa na década de 60. A missa era celebrada anteriormente em latim e agora passou a ser celebrada em português, e ele escreveu justamente um texto demonstrando a sua indignação com essa mudança. E é interessante compreender esse texto do Carlos Drummond de Andrade sobre o aspecto da estética. Né? Muitas pessoas me perguntam, né, o que, que eu acho sobre a missa tridentina, se eu frequento a missa tridentina, e eu falo sempre, né, eu frequento com a máxima regularidade que eu posso. Eu considero como sendo altamente bela a missa tridentina, bem realizada, e gosto muito e sou entusiasta da missa tridentina. Agora, quanto ao aspecto teológico, o aspecto de consequências da missa, etc., isso eu ainda não estudei de uma forma aprofundada ainda. Né? Eu preciso de tempo para ler os documentos do Concílio Vaticano II, ler as consequências em jornais, essas coisas todas. Isso demanda um tempo até ter aí uma opinião que eu poderia dizer bem formada, né? Então, inicialmente, o que me atrai na missa tridentina é o aspecto estético, porque o aspecto teológico eu ainda não me aprofundei. E como o aspecto estético me deixa encantado, né, a própria beleza do canto gregoriano, também o uso da língua latina, a forma como é expressada, eu fui buscar alguns textos de algumas pessoas que falam justamente dessa questão da estética da missa tridentina em comparação com a missa que nós temos, a missa comum, a missa ordinária, né, do rito ordinário, que veio com o Papa Paulo VI. E dentro desses vários textos que eu estou lendo, eu encontrei esse texto aqui do Carlos Drummond de Andrade, que eu achei interessante compartilhar com vocês, né? O latim, ele é uma língua que, sem dúvida nenhuma, tem uma grande importância para quem é intelectual, para quem busca se desenvolver intelectualmente, né? É a língua adotada pela teologia, pela Igreja Católica, nos principais documentos. É a língua que os cientistas adotaram durante vários anos em seus tratados científicos e também nas suas classificações científicas. É uma língua de suma importância para entender a nossa língua portuguesa, dentre vários outros aspectos, né? Aqui no canal eu já fiz vários vídeos sobre a língua latina, que é tão relevante ser compreendida. E nisso nós temos esse texto do Carlos Drummond de Andrade que vai falar dessa mudança. Na década de 60, então, como eu já mencionei, a igreja decidiu mudar a questão dos ritos e começou a traduzir a missa, por assim dizer. Então a missa passaria a ser realizada em português ao invés de ser realizada em latim, embora o documento oficial do Concílio Vaticano II diga que o latim é a língua oficial da igreja. Apesar disso, os bispos, até mesmo o Papa, considerou que era possível fazer então a versão na língua de cada país, de cada nação, por assim dizer. Enfim, e aqui está o texto do Carlos Drummond de Andrade, que era uma pessoa agnóstica. O Carlos Drummond de Andrade se declarava agnóstico, era membro do Partido Comunista, foi adepto dessas ideias marxistas, mas ele, volta e meia, frequentava a igreja, a missa, para vislumbrar o aspecto estético, né, a beleza da missa tridentina, né, na missa em latim. E ele teve uma formação católica inicialmente na infância, mas ele sempre cultivou essa ideia de frequentar as missas por um aspecto da estética. Então, por isso que nós vamos ler aqui esse texto e ver um pouco da opinião do Carlos Drummond de Andrade, né, que é considerado um grande poeta brasileiro. Então, vamos lá à nossa leitura. O título do texto é Do Latim ao Sabiá. Ele foi publicado no jornal A Tribuna em 23 de julho de 1964. E também foi publicado no jornal Correio da Manhã em 22 de julho de 1964. Então, ali estava se planejando a primeira missa em português no Brasil, que foi realizada justamente pouco tempo depois do texto do Carlos Drummond de Andrade. E aí ele vai justamente apresentar a sua opinião sobre essa mudança. Passamos então à leitura. Não, minha querida, infelizmente não participo do seu entusiasmo pela missa em português,
que os bispos vão estabelecer no Brasil, conforme se decidiu em Roma. Continuo partidário da missa em latim e com o mistério do latim, mistério que se torna maior à proporção que se vai estudando menos o latim nas escolas brasileiras. Os livros de devoção falam expressamente nos mistérios da missa e procuram explicá-los através de textos que os fiéis irão lendo enquanto acompanham o ordinário. Mas o mistério verbal não necessita ou não convém ser explicado. Receio que a missa perca um pouco de seu sortilégio quando, em lugar do Dominus vobiscum, a gente ouvir o Senhor seja convosco ou esteja convosco, e aí germinar a semente de uma discussão gramatical. O texto vernáculo, redigido pela douta Comissão Beneditina da Bahia, pode suscitar, quem sabe, polêmicas menos esclarecedoras do que desvanecedoras da emoção complexa infundida pela obscuridade litúrgica. Emoção que engloba recolhimento místico, poesia, prazer do espetáculo, pois a missa bem apresentada é um belíssimo espetáculo de arte. As expressões e fórmulas latinas engastam-se na mente como pedras preciosas no anel, e assim como cada pedra tem geralmente um significado mágico para o portador do anel, assim também a palavra latina, com toda a carga de sua antiguidade, se doura de um halo que pode não equivaler ao seu sentido preciso e que transcende esse sentido. A própria utilidade gremial da iniciativa não me parece evidente. Aproximar o povo da prática religiosa, fazendo aprender melhor a significação do que ouve, o povo também gosta de mistério e as relações querem-se nebulosas. Enfim, estou discorrendo sobre o que não me pertence, pois raramente vou à missa, embora quando isso acontece, me delicie com a sacralidade ritual de que o latim faz parte e saia identificado com o valor estético da cerimônia. A você, amiga, que é crente, sugiro que, instituída a bossa nova na sua paróquia, peça ao senhor vigário uma concessão, que ao menos uma vez por ano ele lhe dedique uma vera missa em latim, para você chegar melhor ao infinito abismo de Deus. Adeu qui letificat juventute mea, juventute tua. Não me sobra espaço senão para lhe dizer que está aqui, sentindo o friozinho carioca e vindo de Beijó, como está em moda dizer, o nosso poeta Emílio Moura. O poeta que mesmo em latim seria bom poeta, e o mesmo Emílio, de concentrado e mineiro do sul, poesia sem esparrame, brotando do mais íntimo. É homem assim, gosta muito de ouvir o canto do sabiá, e justamente há um na sua vizinhança. Então alguém lhe perguntou: se você gosta tanto de sabiá, por que não tem um sabiá? E ele respondeu: mas por que vou ter um sabiá como se a propriedade influísse no meu gosto pelo sabiá? Como você vê, nem todos os mineiros gostam de ter e alguns até preferem ver os sabiás livres. A hora é de prorrogações, mas por favor, não prorrogue o seu afastamento de mim, nem duvide de minha saudade absoluta, ó amiga longínqua. Muito interessante aqui esse texto, né, do Carlos Drummond de Andrade, então ele se expressando, né, o seu descontentamento em relação à mudança da missa. O que me chama a atenção é essa parte específica em que ele fala sobre a estética, né? Aqui, ó, emoção contida, emoção engloba recolhimento místico, poesia, prazer. As expressões e fórmulas latinas engastam-se na mente como pedras preciosas no anel. Frase bem interessante, né, que ele coloca. Então, assim, ele fala muito bem sobre a missa tridentina, né, a questão da estética que ele ressalta e o gosto dele justamente pela beleza e essa questão de voltar em torno da antiguidade, né, e ressalta um pouco dessa questão. Acontece também essa ideia que vigia na época entre os padres, né, de que a missa deveria aproximar as pessoas da igreja, né, que o povo deveria entender a missa, e ele discordava, ele dizia que não, que a missa era um mistério, o mistério deveria estar justamente dentro
de não compreender completamente a própria língua, né, que estava sendo dita. Então, é muito interessante o texto que ele apresenta, até mesmo as citações da missa em latim, né, que é Dominus vobiscum e Adeum qui letificat iuetu tuam, são trechos da missa que ele coloca, e ele até fala, né, para aquela pessoa que tem fé, que vai ver a missa mudar, no caso aqui, colocar a bossa nova no lugar do canto gregoriano, né? Ou seja, colocar uma música popular no lugar do canto mais antigo. Ele recomenda para aquele que tem fé que pedisse ao padre que celebrasse a missa em latim pelo menos uma vez ao ano, né? Então é bem interessante isso. E é bem interessante também o último trecho, a hora de prorrogações, mas por favor não prorrogue o seu afastamento de mim, nem duvide da minha saudade absoluta, ó amiga longínqua. Para quem Carlos Drummond de Andrade está falando nesse texto, né? Isso que me soa interessante. Se é uma entidade, algo abstrato, ou se é alguém que ele conhecia, que ele estava escrevendo. Enfim, fica aqui esse questionamento, né? E é muito interessante ele falar sobre essa questão da complexidade que existe na missa tridentina e a sua beleza. Então veja como ele não era um homem de fé e não frequentava a missa, ele tinha essa questão da arte, né? E é por isso que ele coloca que a missa bem apresentada é um belíssimo espetáculo de arte. Ou seja, para ele, a missa tridentina era algo muito bonito, a missa em latim era algo que era um espetáculo, se bem realizada, né? Então, por isso que entra dentro dessa concepção da estética, como eu já mencionei. Enfim, é isso. Espero que você tenha gostado desse texto. Você viu aí como complemento aos outros vídeos que nós temos sobre a história do latim aqui no canal. Eu peço que você assista os outros vídeos para compreender toda a dinâmica, né, de como que o latim foi utilizado, como que o latim foi abandonado também. E está aqui o texto do Carlos Drummond de Andrade sobre o latim, com esse título peculiar, do latim ao sabiá. É isso, muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.